Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez, por graça e bondade de Deus, para ouvir, acolher, contemplar a mensagem de Jesus no Evangelho para este domingo, 27º do tempo comum. E não esquecendo que estamos iniciando o mês de outubro, que é o mês missionário. E nunca podemos esquecer que a razão de ser da igreja é a missão. E isso não é um adendo, não é uma pastoral, não é um movimento, mas é o que identifica, então, a igreja querida por Jesus. Nós estamos com o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo, meus irmãos, minhas irmãs, revela os desafios que foram enfrentados pelas comunidades, suas crises e busca no sustento do testemunho cristão. Jesus confiou aos que o seguiam, portanto, aos seus discípulos e discípulas, a continuidade do anúncio do reino, a continuidade do anúncio do seu projeto, que ele, Jesus, tornou presente com sua pessoa, com sua palavra, portanto, com seus ensinamentos e com os seus gestos. Mas, com o passar do tempo, não é? Depois da sua morte e da sua ressurreição, dados os desafios que foram aparecendo, anunciar o Evangelho, testemunhar Jesus crucificado e ressuscitado, foi algo que foi se tornando cada vez mais difícil de concretizar. E aí, então, o que o Evangelho de hoje está nos ajudando a compreender, que é a questão da fé apresentada hoje por Jesus no Evangelho, que é a questão das primeiras lideranças ou das lideranças das comunidades cristãs, com o pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. Diante da impossibilidade do testemunho, da perseguição, dos desafios, das crises, o pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. Ficava então sempre mais distante o compromisso, o entusiasmo, a alegria. Por isso Senhor, aumenta a nossa fé. E o que Jesus vai responder? Que não é uma questão de aumentar a fé para ter mais fé ou então menos fé. A questão não é essa. A questão não se mede pela quantidade, mas pela qualidade. E Jesus vai comparar a fé a uma semente. E ele fala do grão de mostarda, tão pequenino que quando é lançado no chão,
ele desabrocha numa grande árvore. Ou ainda a amoreira, que finca suas raízes no chão, de modo que ninguém pode arrancá-la. Então, a mostarda, o grão de mostarda, acaba se tornando um exemplo, algo como que paradigmático, no sentido de compreender o que seja a fé. E aí está o exemplo, então, para ajudar as comunidades a continuar o testemunho de Jesus. Podemos dizer que faltava nos apóstolos, nas comunidades, as comunidades que estavam chegando, o que é imprescindível para a fé. E o que é que faltava? Decisão pessoal. Adesão, portanto, convicta a Jesus, confiança, alegria. E aí está a resposta. Se você deu uma adesão convicta a Jesus, você poderá fazer o caminho com Ele, tornando-o presente com a sua vida. E ontem, como hoje, não é privilégio anunciar o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Mas o anúncio do Evangelho, então, é consequência desta adesão a Jesus, deste encontro pessoal com Ele, desta experiência com Ele, o que implica a entrega da vida. Nós não podemos seguir Jesus de bobo alegre. Não podemos seguir Jesus achando que Ele é um ídolo, ou que Ele vem para resolver todos os nossos problemas. Não, as crises, os desafios, os conflitos fazem parte do testemunho. E aí então entra a fé, que para nos ajudar a resistir, precisa ser convicta, precisa ter raízes, precisa ser forte. E o que mais diz o apóstolo? Não é para mim glória anunciar o Evangelho, mas uma necessidade que se impõe. Se eu fiz a experiência de Jesus, se Ele se tornou realmente o Senhor da minha vida, eu não posso guardar essa experiência para mim. Eu preciso passá-la aos outros. E é esta experiência que, com certeza, vai convencer os outros. Então, anunciar o Evangelho, se realmente eu creio, é, para mim, algo que a gente pode dizer se impõe. Se impõe. E ainda mais, diz o apóstolo, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Eu não o anuncio por iniciativa própria, não é? Senão eu teria um direito a um salário. No entanto, já que eu faço por obrigação, porque se impõe a mim, não é? Desempenho com afinco, com alegria, com firmeza o que me foi confiado. Não temos, então, o direito de exigir nada se somos obreiros da evangelização, se realizamos por pura gratuidade a iniciativa de Deus em nós. E como é bom poder ser um evangelizador. Eu falava no início, nós estamos no mês missionário. A igreja é missionária, cada cristão, onde ele está, no ambiente que ele se encontra, ele é um missionário alegre e convicto. Como batizados, então, nós todos somos corresponsáveis no anúncio do Evangelho, que a gente pode dizer é a força de Deus, é a sabedoria de Deus capaz de transformar o mundo, capaz de transformar nossa sociedade egoísta, consumista, transformar em nossas relações para que elas sejam mais fraternas. Que bom saber que estamos, então, a serviço do Evangelho mediante a fé. E ser cristão é viver assim. Que lugar ocupa a evangelização em nossas comunidades? Nossa catequese, por exemplo, leva as pessoas ao encontro pessoal com Ele e a viver em comunidade cristã? Que tempo
é dedicado em nossas comunidades ao estudo, ao aprofundamento, à oração da palavra de Deus? Ou ficamos inventando tantas coisas que só nos cansam e não servem para nada, como já disse o Papa Francisco? Há em nossas comunidades, em nossas lideranças, em nossos agentes de pastoral, em nossos missionários, alegria e gratuidade por aquilo que fazem? E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.